As entrevistas do Informativo Cruzeiro são um oferecimento da Clínica Solos. Acesse o Instagram Clínica Solos e conheça os serviços disponíveis para você. Dando sequência às entrevistas especiais do Informativo Cruzeiro nesse ano de 2020, temos hoje a imensurável honra de receber o grande professor, o grande treinador e o grande ídolo do Cruzeiro, Adilson Batista. Tudo bem, Diogo? Graças a Deus, tranquilo, disposição aí. Vamos falar um pouco da história dele como jogador, o grande zagueiro que ele foi para o Cruzeiro e o futebol brasileiro. Entrar um pouquinho aí nos bastidores aí das conquistas desse grande Cruzeiro da década de 90, ele que chegou em 89, também um momento de reconstrução do clube. Depois a gente dá uma passada no Adilson treinador, aquele grande Cruzeiro de 3 Libertadores consecutivas pelo clube, e até a gente chegar aí nesse seu retorno ao clube, no pior momento ano passado, e a gente tentar explicar melhor ao torcedor o que foi o futebol do Cruzeiro esse ano, todas as dificuldades, tudo aquilo que foi interrompido precocemente. Vamos relatar com toda a verdade, importante a gente esclarecer. Vamos lá no início. Você chega no Atlético Paranaense com 17 anos para se tornar um profissional e se destaca na zaga do clube em 1988. Em 1989 é contratado pelo Cruzeiro. Como que foram as negociações para a sua chegada aqui? Quem te procurou naquela época, uma época que o Cruzeiro era comandado pela família Massa? Eu fui contratado pelo seu Pedro em 1989. Cheguei ao Cruzeiro sob o comando do Carlos Alberto Silva. Logo depois o seu Carlos Alberto foi para o São Paulo. E eu era muito novo. Eu senti a grandeza do clube ali, jogo ali na frente, com aqueles jogos da Supercopa às quartas-feiras, com 90 mil pessoas, 100 mil pessoas. Então, a gente decidindo lá o estadual com 20 mil, 30 mil. E eu senti que era um clube muito grande, tive o privilégio de trabalhar com grandes jogadores, com grandes treinadores, né? Seu Carlos Alberto, um deles, seu Enio Andrade, foram muito importantes aí no processo. E conviver com atletas diferenciados, né? Um Boiadeiro, um Ademir, um Edson, um Careca, enfim, vários atletas um Balu, um Nonato, a gente tinha um bom time, né? O Eduardo, o Gilson Jader na zaga, mais experiente, então, Hamilton, centroavante. Então eu tive o privilégio, mesmo sendo jovem, né? De conviver com esses atletas que também me ajudaram no crescimento profissional. E eu cheguei à seleção brasileira com o Cruzeiro, né? Eu e o Paulão, na época, nós fazíamos a dupla de zaga. Então, foi um momento muito importante a minha passagem nesse sentido. Em 89, quando você chega, o Cruzeiro estava também num momento de reestruturação. Sim. Por uma década de 80 ruim, que acabou que a família Perrella deu sequência no trabalho da família Massa e o Cruzeiro colheu os frutos aí de uma década gloriosa de títulos, de estruturação profissional do clube. O que você pode apontar assim como algo importante que você viu naquela reconstrução de 89 para o início dos anos 90? Os tempos são outros, né? A mentalidade, acho que também o que requer hoje assim como ambição, né? Eu vi ali você trabalhava, eram famílias, né? Que você também jogava por elas. Você tinha as considerações pelos presidentes, você jogava pela instituição, você tinha amor ao clube, você tinha respeito aos companheiros. A gente permanecia mais tempo no clube, né? Eu fiquei quase 5 anos dentro do clube. Então, o que eu vi é que com a chegada da família Perrella, a inteligência com que eles tiveram de comprar a Toca 2, fazer a Toca 2, estruturar a Toca 2, estruturar ali a Rua Timbiras com um grande prédio, melhorar a Toquinha 1. Então o Cruzeiro cresceu demais, né? E, enfim, investindo na Campestre. Então o Cruzeiro como estrutura,
instituição ficou muito forte. E aí desenvolveu o programa de sócio, aí montou grandes times, aí teve as conquistas, né? Isso tudo engrandece o torcedor e o clube, então eu tenho que dar os parabéns, né? A família Massi, lá os Brandi, o Perrella, ali o Dr. Gilvan, enfim, acho que todos tiveram ali uma participação para o crescimento e a grandeza do clube, né? Então eu fico contente que era uma época um pouco diferente de hoje, né? Hoje existem os interesses, as vaidades, os grupos, enfim, aí entra lado político. E a gente tem que pensar um pouquinho, ter um pouquinho mais de amor no clube, né? Pensar no bem do clube, porque cometemos algumas irresponsabilidades e estamos pagando nesse momento, né? Momento de dificuldade que o clube atravessa, mas vai sair. Você como jogador foi campeão mineiro 90, campeão mineiro 92, Copa dos Campeões 91, Supercopa 91, 92. Qual desses títulos foi o mais importante? E esse que é o mais importante, conta pra gente uma história de bastidor. O mais gostoso foi a Supercopa, que era um campeonato parecido com a Libertadores, só entrava os campeões da Libertadores, então eram jogos mais difíceis contra equipes tradicionais. E relatar mesmo a final contra o próprio River Plate, acho que no terceiro gol do Tilico ou do Charles, me recordo aqui. Tilico, então, mas acho que jogada do Charles, né? E, ali pela direita, eu estava lá atrás e eu senti o Mineirão tremer. Ali eu senti o Mineirão tremer. Então foi um momento, uma emoção assim, indescritível. Eu tenho isso na memória, né? Eu recordo disso, né? Porque a gente via ali o torcedor lotado que é Mineirão, então foi algo maravilhoso, fantástico. Eu vou guardar para sempre uma formação muito legal, um trabalho muito legal do seu Enio. Um conjunto, né? Desde a administração, o torcedor abraçando, o elenco unido, isso que é legal. E logo depois dessa grande alegria, você quebra a perna naquele mesmo ano, depois tenta voltar, quebra a perna de novo, chega a ter 4 centímetros de atrofia por causa do gesso, né? Que era gesso. Isso. Chega a ser encostado pelo INPS. Como é que foi todo esse processo para você que estava no auge da carreira e principalmente o curioso fato de ter conseguido comprar seu passe do Cruzeiro? Você está sabendo muita coisa. Boa observação, boa lembrança. Vindo de seleção brasileira, né? Do jogo do Pelé? Vindo de seleção, tinha 6 participações, não me recordo aqui também. Eu e o Paulão, que o Cruzeiro vinha bem. Foram 19 de abril, eu quebrei lá de 92 lá no Japão contra o Colo-Colo, na decisão da Recopa. E 28/10 na semifinal, quartos de finais, contra o River Plate lá na Argentina. Então, na segunda eu chorei, eu fiquei triste. Quando o Dr. Ronaldo Nazaré disse que eu iria ficar ali 8, 10 meses parado, então veio na minha cabeça, né, uma coisa muito ruim, que eu ia parar de jogar futebol, ia acabar minha carreira. Mas eu tive família, né, eu tive apoio da esposa, tive os filhos, as filhas, tive Deus, tive amigos, tive perseverança, tive luta. Lembrar que o seu Rossi, falecido seu Rossi lá na Toca 1, o seu Geraldo que comandava, Toninho de Almeida que dirigia lá os meninos, Edson foi muito importante na minha vida, Ademir Keifer, Boiadeiro, Charles. Então você correr sozinho, você treinar sozinho, você ficar fora dos jogos, né? 2 anos quase que eu fiquei aí. Naquela época não existia celular, então a gente tinha um telefone residencial, tocava o telefone e eu rezava para aparecer um clube. O gozado é que eu tinha me oferecido a ir para o São Paulo, mas o Tele não queria atletas com o passe livre. Eu tinha me oferecido ao Grêmio, e o Grêmio tinha o Agnaldo, não foi possível. Eu
quase fui para o Corinthians, onde o Mário Sérgio era o treinador. Ele me pediu. Eu estava indo para o Corinthians, tocou o telefone e o seu Enio me indicou para o Falcão. E falou, pode levar com o braço amarrado, ele joga aí. E eu joguei bem no Internacional. Então, eu agradeço o Internacional por abrir as portas naquele momento difícil da minha vida. E fiz um bom campeonato, joguei bem. E o Internacional com problemas financeiros, com dificuldades, e acabei não ficando. Nesse período eu tive que comprar meu passe, né? Eu estipulei no final quando eu quebrei a perna 28/10 de 92, meu contrato acabaria 31/12. Então eu sentei com o César e falei, coloca meu passe, valor tanto. Ele colocou. Eu tinha uma fazenda ali em Paropeba, pertinho de Sete Lagoas, e eu vendi essa fazenda e comprei meu passe. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então eu fiquei livre, eu fiquei dono daquilo que eu poderia escolher no futuro, né? E saí chorando da toca naquele dia. Mas, graças a Deus, um ano depois ali eu era campeão da Libertadores, eu era capitão América, eu dei a volta por cima, eu enfrentei, eu fui para o Japão, enfim, eu agradeço a Deus, a família, a força que eu tive, né? Eu sempre fui um atleta perseverante, sempre fui de raça, de coragem. Então, acho que esse momento foi muito importante na minha vida e eu agradeço as pessoas que me ajudaram também. E você fechou essa carreira vitoriosa sendo campeão do mundo com o Corinthians, ano 2000. Você e Fábio Luciano na zaga. Marcando Romário e Edmundo, nada menos que esses dois craques aí. Só isso na final. Só isso aí. E durante esse período... eu trabalhei, desculpa te cortar, e eu trabalhei no Vasco, e eu recordava assim, né, eu trabalhei num período difícil do Vasco, como o Cruzeiro agora, em 2013. E eu falava pro Ricardo Gomes, né, que era o antigo diretor de futebol, depois o Rodrigo Caetano. Eu falava, puta, eu entrei no túnel, né, Carlos Germano, Elton, Jorginho, Júnior Baiano, Mauro Galvão e Gilberto, ou Felipe. Aí Juninho, Edmundo, Romário, Juninho Paulista, Viola. Hoje eu treinando essa turma aqui, né? A diferença é grande. É uma diferença enorme. Então, assim, nós tínhamos um bom time, né, no Corinthians. Enfrentamos essa seleção do Vasco e ganhamos. Então, boa lembrança também. E durante esse período aí, por outros clubes também, era um sentimento diferente enfrentar o Cruzeiro? Como é que era estar no Mineirão com a camisa de outro time, olhar para a torcida? Eu enfrentei, acho que com o Grêmio, né? Com o América aí, recente. Com o Inter. Com o Inter, enfim. Não, o Cruzeiro sempre vai existir o respeito. Então, eu tenho um carinho, 8 anos dentro de um clube. Eu conheço lá o Eudes, eu conheço o Otávio, Geraldinho, o Sassá, tudo aqueles meninos lá da toca a gente conhece. Então a convivência é muito saudável, eles são muito receptivos, são pessoas que eu vejo que gostam da gente. Então eu tenho dentro do Cruzeiro como se fosse uma família. Né? Eu bato no portão lá e eles me recebem e abrem a porta. Então isso que é muito legal. Então, vai ser sempre esse sentimento, né, de gratidão, de respeito, de carinho. Aí você encerra a sua carreira no ano 2000, depois em 2001 você já se torna treinador do Mojimirim. Depois do Mojimirim você passa por Paysandu, você passa por Figueirense, você passa por Avaí, você passa pelo Japão, me corrija se eu esqueci algum. Grêmio, passou pelo Grêmio. Até chegar ao Cruzeiro para substituir o Dorival Júnior em dezembro de 2007, com o time classificado para a Libertadores. Em quinto lugar. Em quinto lugar. Como é que foi pegar aquele grupo em dezembro, igual você chegou agora? Como que foi a recepção daquele grupo para você? E como é que foi sua preparação para 2008? Mais especificamente, o que você pediu de contratação? Quem que você tirou daquele time? Outra época, né? O Cruzeiro vindo de um belíssimo trabalho do Dorival, agradecer o Dorival. Tinha conversado na época com ele. O time fez uma bela campanha, detalhezinhos não teve uma pontuação melhor. E eu peguei um time formado. E evidente que eu
mudei algumas peças, chegaram algumas peças que se tornaram ídolo do clube também e fizeram um ótimo trabalho, ficaram alguns anos, né? O Paraná, o Henrique, o Fabrício, o Gilberto, enfim. E a gente fez um time competitivo, terminamos em terceiro, que o São Paulo ganhou, né? O São Paulo tinha um time muito forte. Aí no outro ano terminamos em quarto, no outro ano terminamos em segundo, que o Cuca terminou o trabalho. Então eu acho que aí você faz um bom trabalho também na Libertadores. Então eu acho que foi bom, foi uma época tranquila. Eu já conhecia Zezé e Alvimar e o Maluf. Nós tínhamos uma equipe muito boa de trabalho e as coisas fluíram. Eu tinha que se preocupar com o treinamento, né? Essa era a minha preocupação na época.